Não faça isso com sua carteira de investimentos. Selic em patamares historicamente elevados, tesouro prefixado remunerando taxas lá em cima, dá vontade de investir todo o seu dinheiro só em investimentos atrelados à taxa de juros, não é? Esse vídeo é um lembrete tanto para quem está iniciando agora a sua jornada com investimentos, como para quem está já investindo há algum tempo. Será que você não está caindo na armadilha da sobrealocação? Oi pessoal, eu sou a Érica Barcoquebas, analista de portfólio do Itaú, e hoje vamos falar sobre uma coisa que a maioria dos investidores faz em relação aos seus investimentos. Então já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem precisa saber disso. Em um breve resumo, a sobrealocação é colocar uma parcela excessiva do dinheiro investido em uma única classe ou poucas classes de ativos. Isso acontece quando você, por exemplo, deixa todas as suas economias somente em um CDB a 100% do DI, achando que o índice sempre vai render acima da inflação, o que não é necessariamente verdade. Mas será que a sobrealocação é sempre um problema? Seguindo esse exemplo do CDBDI, no cenário atual, com a taxa CDI mais elevada, será mesmo que o ideal não é realmente ficar sobrealocado em taxa de juros para aproveitar essa taxa mais elevada? Já dando um spoiler, a resposta aqui é não. Nem sempre o índice vai render acima da inflação, e colocando o seu dinheiro numa única classe, você pode perder poder de compra, além de deixar de ganhar com oportunidades de mercado. O ideal mesmo é alocar em investimentos diferentes, que juntos buscam blindar sua carteira em qualquer cenário de mercado. E além disso, aproveitar as oportunidades. Vou dar um exemplo. Em 2023, tivemos um cenário de taxa de juros parecido com o de hoje, com a Selic em patamares bem elevados. Chegou a 13,75% na época, e muitos investidores, até mesmo arrojados e agressivos, estavam alocados só em produtos mais conservadores, atrelados à taxa de juros, porque essa taxa estava mais alta. Mas no final do ano, a Bolsa de Valores teve uma alta repentina e o Ibovespa subiu mais de 12% em um mês só, fechando o ano com alta de mais de 22%. Os investidores, os que estavam alocados nos percentuais recomendados para cada classe, conseguiram capturar essa alta. Mas quem estava sobrealocado em CDB, por exemplo, mesmo com taxas altas, e subalocado em classes atreladas à bolsa, acabou deixando de ganhar. Por isso que a diversificação entre classes é tão importante. Nesse caso, Érica, se eu tiver diversificado em todas as classes de ativos para o meu perfil, está resolvido então? É suficiente? Não é bem assim. Diversificação é distribuir a carteira de investimentos entre diferentes classes de ativos. Já a sobrealocação tem a ver com o quanto do dinheiro vai para cada classe. Assim, uma carteira pode ser diversificada e, ao mesmo tempo, apresentar sobrealocação em uma ou mais classes. Por exemplo, se é recomendado que você invista 10% da sua carteira em investimentos pré-fixados e você investe 11%, ela está levemente sobrealocada nessa classe. Agora, se nesse mesmo cenário você estiver investindo 50% em pré-fixados, a carteira está extremamente sobrealocada. É metade da sua carteira em uma única classe de ativo. Assim, é de senso comum que deixar todo o seu dinheiro em um investimento, indo contra a diversificação, pode aumentar o risco da carteira. Mas o que muita gente não percebe é que também, ao destinar todo o capital para uma classe mais conservadora, por exemplo, a de pós-fixados, pode haver oportunidades de retorno maiores deixadas de lado, como no exemplo que eu dei da alta da bolsa no início do vídeo. E tem também aquelas classes que a gente acha que são conservadoras, mas na verdade tem um risco que não enxergamos naquele momento. Um exemplo é a classe de investimentos pré-fixados, que por ter uma taxa travada, muita gente acha que é a menos arriscada de todas e acaba alocando boa parte dos seus investimentos nessa classe. Mas se, por exemplo, a inflação subir muito, a taxa que você contratou do pré-fixado não sobe junto, ela está contratada ali, está travada. E se você tiver sobrealocado nessa classe, a sua carteira, no geral, pode ficar defasada em relação à inflação e, nesse caso, você perde poder de compra. Por isso, o ideal é ter um percentual adequado que já foi calculado de acordo com seu perfil. Nem mais, nem menos.
E é por isso que tratamos a alocação tática com tanta seriedade. Afinal, não é à toa que existe muita pesquisa, análise, discussão e estatística na criação da composição ideal de alocação dos investimentos que divulgamos mensalmente aqui no canal do Ion. Temos um time robusto para estudar e entender o quanto do seu dinheiro você deve destinar a cada classe de ativo com o objetivo de alcançar aquele patamar ideal entre risco e retorno. No caso, o máximo de risco que você tolera para obter o máximo de rendimentos possível. Mas tá bom, a gente falou aqui que diversificação é muito importante, que é importante, além de a gente estar diversificado, também a gente não está sobrealocado, mas como que eu sei qual percentual de classe que eu preciso ter aqui para o meu perfil, né? E aqui a gente tem materiais que a gente divulga aqui, por exemplo, a nossa carta mensal de investimentos, que informa qual que são os investimentos e a alocação ideal para cada perfil, conservador, moderado, arrojado e agressivo. E aí você consegue aqui acessando através do ion.itaú/assessoria ou ir no site do Ion aqui, clicar em assessoria e aqui embaixo, ó, tem aqui onde investir este mês. Você clica aqui em acessar recomendação e vai aparecer várias carteiras aqui que a gente elabora de acordo, né, com o cenário de mercado e também de acordo com os perfis de investidores e as preferências também de cada um. Eu vou pegar aqui para trazer de exemplo uma carteira que é a de investidor geral, né, que é uma carteira aqui que a gente considera como a nossa carteira padrão do Itaú, né? Então vamos aqui. Carta mensal de investimentos. Bem, a gente elabora aqui, como eu falei anteriormente, e a gente tem uma alocação que já é pré-determinada de classe de ativo para cada perfil de investidor. Exemplo, para o conservador, eu tenho uma parcela aqui de pós-fixados, que é diferente para o investidor moderado, para o arrojado e para o agressivo. E esses percentuais, eles já são pré-determinados, né? A gente faz um estudo de qual que é a melhor alocação para cada perfil e a gente deixa esses percentuais fixos. Mas com algumas mudanças de mercado, né? Se acontecer alguma coisa, algum movimento nos Estados Unidos que a gente prevê que vá trazer algumas oportunidades de retorno ou alguma classe específica aqui no Brasil também que a gente vê que tem oportunidades acima do normal, a gente faz ajustes nesses percentuais, né, nessas classes de ativos, que é a nossa alocação tática. Vou mostrar para vocês aqui na nossa carta aqui de investimentos, a gente se baseia aqui no cenário, né, e faz esses ajustes. Nessa parte aqui, a gente consegue ver, ó, vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ver, as nossas classes de ativos que a gente tem para cada perfil de investidor. Então, temos aqui multimercado, juros pré, alternativos, inflação, juros pós e assim por diante. Nem todos os perfis têm todas as classes. Por exemplo, o investidor conservador só tem 4 dessas classes aqui, né? A gente tem aqui multimercados, temos renda fixa ativo, temos inflação e temos juros pós-fixados aqui para investidor conservador. Já para o moderado, a gente já tem todas as classes de ativos e eu vou passar os percentuais aqui de cada classe daqui a pouco. Mas o que é importante a gente pegar aqui nesse momento é que, além dos percentuais que tem pré-determinados para cada perfil de investidor, a gente faz uma visão aqui de forma periódica, uma revisão periódica de como que a gente ajusta esses percentuais. Então, eu vou dar um exemplo. Para a carteira aqui, esse exemplo específico, a gente está usando a recomendação para o mês de março de 2025. E aqui a gente diminuiu um pouco a parte de juros pré-fixados, porque a gente vê um risco inflacionário muito grande à frente. E se a gente tiver com muitos investimentos de juros pré-fixados aqui na carteira, pode ser que o investidor não consiga capturar, né, as oportunidades, né, que tem nas outras classes que são mais indexadas aqui à inflação e também tem um risco muito elevado, né, de a gente ficar com a nossa carteira abaixo da inflação. Então, a gente diminuiu aqui a exposição a juros pré, por exemplo. E mostrando aqui, para cada perfil de investidor, nós temos, por exemplo, aqui para o perfil conservador. A gente tem aqui juros pós-fixados, que é aquele que segue a taxa básica de juros. Como eu falei aqui, inflação, né, também a gente tem. Temos multimercados, renda fixa ativo, né? E aí a gente incluiu também esse mês, a partir de março, a parte internacional e também um pouquinho aqui de juros pré-fixados. Então, dando prosseguimento aqui, vou dar um exemplo aqui da carteira do investidor conservador. Dá para ver que a gente tem aqui as classes de juros pós-fixados, de inflação, de internacional, de multimercados, renda fixa ativa e juros pré-fixados. E o que é mais importante aqui é a gente estar com percentual alocado,
Mas uma questão que é bastante questionada aqui com a gente são os produtos que a gente precisa estar alocado aqui em cada classe de ativo. Então, por exemplo, juros pós-fixados. Uma alternativa que as pessoas conhecem muito aqui é o Tesouro Selic, é o CDBDI, né? E, além disso, além desses produtos, a gente consegue também trazer uma diversificação maior dentro da própria classe, escolhendo também outros tipos de produtos. Né? Se você está confortável com o CDBDI, né, com o Tesouro Selic, é aquela questão do investidor que é mais conservador, está começando a sua jornada nos investimentos agora, tá tudo bem. Mas o ideal é, para ter uma carteira mais blindada com o que vai acontecer em relação ao mercado, né, ter uma carteira diversificada, é que a gente traga essas opções, tanto de classes de ativos como de produtos também mais diversificados. Então, e aí eu vou dar um outro exemplo aqui de mudança do investidor moderado. Repare que tem bem mais classes de ativos. Já tem ações aqui para investidor moderado, no pequeno percentual, 3% aqui da carteira. Né? Temos aqui também um pouco mais de multimercado, 6% aqui, mais aqui de internacional. Né? E inflação é 30% aqui da carteira. Então, para um investidor que é moderado, a gente entende que esses são os percentuais que são ideais. Para o arrojado, já tem mais um pouco aqui de internacional, por exemplo, né? A gente vê aqui também um pouco mais de ações, a gente vê 3% para o moderado, e aqui para o arrojado já é um pouco mais, tem uma carteira que tem um pouco mais de risco, e para o agressivo, ainda mais, quase 40% da carteira aqui em investimentos internacionais, né? Aqui também em ações, tem um pouco mais aqui, tem 6% em ações. Investimentos alternativos também, que é uma classe que a gente entende que é um pouco mais arriscada, é mais descorrelacionada das outras. Temos 8% aqui, por exemplo. Então, o recado aqui é que o ideal é que você veja qual é o seu perfil de investidor, né? E se você está com a alocação que é indicada para o seu perfil de investidor em cada classe de ativo. Né? Que é isso que vai trazer uma diversificação adequada ao seu perfil de risco e buscando o maior retorno possível. E aí, você acha que sua carteira está sobrealocada? Você pode checar e corrigir em apenas um clique. Além daqui da carta mensal, a gente criou uma funcionalidade específica no Ion para ajudar a redistribuir seus investimentos. Fica na aba Assessoria do app Ion, no card Revisar Carteira. Você pode acessar com o QR Code aqui ao lado. Com base no seu perfil de investidor e se fizer sentido para sua carteira nesse momento, essa funcionalidade vai dar sugestões de resgates e aplicações, buscando calibrar o risco e o retorno projetado da sua carteira de acordo com o recomendado pelo time de especialistas do Itaú. Isso aumenta suas chances de obter maiores rendimentos e ainda pode aumentar a nota da sua carteira. Outra informação que o aplicativo disponibiliza para você no menu Assessoria. Esse é o nosso vídeo sobre a alocação e os principais comportamentos que podem estar prejudicando sua carteira. Curta, compartilhe com alguém que precisa saber disso e inscreva-se no canal para mais dicas de como investir melhor. Até a próxima!